Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a terceira parte da série Casamento segundo as Escrituras. Nesta oportunidade estaremos fazendo as últimas considerações, né? Nós vamos introduzir o assunto, né? E fazer as considerações lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, né? A partir no capítulo de número 7, né? Nós vamos introduzir o assunto a partir do verso 39, né? Existe um verso semelhante a esse lá em Romanos, no capítulo 7, né? Em que diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, né? De sorte que, se falecer o marido, ela está livre para casar, né? Porém, enquanto o marido, né? Ou no caso, vice-versa, né? Enquanto a mulher estiver viva, né? Se separarem, nenhum dos dois pode contrair novas núpcias, não vão ser considerados adúlteros, né? Ao que diz o verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, o que nós levantamos, pelas informações que nós levantamos até aqui, né, nessa série, nós conseguimos concluir que o casamento só pode ser dissolvido, né, através do falecimento de um dos cônjuges, né, onde ali não existe mais a questão de uma só carne, né, ali deixa de ser uma só carne, né, com o falecimento de um dos cônjuges, e aí o viúvo está livre para casar, né, obedecendo, claro, né, as regras do matrimônio, né, para que ele não venha, por exemplo, cometer adultério, porque mesmo sendo viúvo, casar com alguém que está divorciado, ele pode cometer o quê? Adultério, né? Então, nós vamos fazer o quê? Começar fazendo essas considerações, né, em torno de pontos fundamentais, né, que giram em torno disso aí. Ou seja, nós vamos pensar o quê? Quais são as leis que giram em torno do matrimônio? Primeiro, né, a fidelidade do noivado, né? Então não pode haver intimidade antes do casamento, né? Eles passam a ter intimidade somente depois do casamento, quando eles deixam o pai e a mãe, vão se unir, eles casam, né? Formam um gâmeo, né? Eles se unem, né? E nós entendemos pelas informações relacionadas aqui que só pode haver uma separação ainda quando são noivos, né? Se ocorrer o que? A porneia, a prostituição. Aí a parte ofendida pode despedir a pessoa, né? A polió, né? Despedir e adquirir outro noivado e seguir a sua vida, né? Em outro casamento, né? Em outro propósito, né? É isso que nós entendemos pelas informações, pelas evidências textuais, né? E aí Paulo traz conselhos, né? E nós vamos discorrer aqui, né? Na medida que nós formos discorrer aqui no capítulo 7, nós vamos aqui administrar os conselhos que Paulo passa, né? Para nós sabermos lidar nos últimos dias com essa situação tão complicada que se tornou o matrimônio. Nós vamos começar pelo verso número 10, né? Capítulo 7, verso 10, que diz assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, né? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, né? Então aqui nós temos o que? Paulo está falando aos casados, aqueles que eram noivos, mas que já estão morando juntos. Gâmeo, né? Nesse caso aqui, Paulo diz o quê? Que não há como mais separar e casar novamente. Ele está dizendo o quê? E aí nós vamos tomar nota aqui, né? Quando se levanta a discussão sobre o assunto, muitos lançam mais importância sobre a questão do divórcio, né? O divórcio é ruim, né? Mas o que se torna pior ainda é o segundo casamento, né? Porque o segundo casamento vai constituir adultério. Então, qual que é o conselho que Paulo dá? Nós identificamos aqui uma possível tolerância para o divórcio, né? No caso de o relacionamento caminhar para uma situação extrema, né?
No caso de agressão física, tortura psicológica, né? Situações extremas onde que se torna inviável, né? O marido e a mulher conviver debaixo do mesmo teto, né? Então aqui nós vemos uma possível tolerância, né? Porém, mesmo sendo tolerado o divórcio, né? Paulo aconselha que, se a mulher se apartar, né? Isso serve para o homem também, que ele fique só, ou que ela fique só. Porque se contrair novas núpcias, estando vivo o marido ou a mulher, comete adultério, né? É o que nós aprendemos lá de acordo com Mateus capítulo 19, né? E aí nós vamos tomar nota aqui, é o seguinte, aqui nesses dois versos, verso 10 e verso 11, ele está falando de casados, gamel, né? Gamel, casar, se unir, já é uma só carne, e gamos, né? Que é a consumação do casamento. Então aqui é gamel e gamos, já não tem mais volta. Aqui é os casados. Aqui no próximo verso, a partir do verso 12, Paulo trata aqui o crente, os crentes aqui, a partir do verso 12, como já marido e mulher. Porém, esses aqui ainda não são gâmeo, né? São noivos, né? Porque ele diz aqui, ó, mas aos outros, né? Então, se é outros, não é pessoas que já estão morando junto. Aqui, nós identificamos aqui, que aqui é o caso de pessoas que tinham noivado, estavam noivos, e uma das partes se converteu ao Evangelho. Aí o que é que Paulo diz? Se uma das partes, aquela parte que não se converteu, quiser ir embora, ainda noivo, né, que dessa forma eles não estão ligados. É isso que Paulo vai ensinar aqui, né? Porém, a parte do lado do crente, nesse caso, Paulo aconselha que fique com o descrente, mesmo se ele consentir em se unir, né, em gamel, né, se ele consentir em coabitar, em morar junto com o crente, né, mesmo não querendo se converter ao Evangelho, que esse crente receba ele, né, e dê continuidade ao matrimônio, né. Mas aos outros, aos noivos, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, né, e ele consente em habitar com ele, não a deixe, né? Esse caso aqui é o típico caso lá de José e Maria, né? Eles estavam noivos, né? E aí surgiu a suspeita por parte de José de que a Maria pudesse ter cometido uma porneia, né? Uma prostituição. Mas aí se tornou claro para ele que não se tratava daquilo e ele recebe Maria, né? Porém, você vai ver que os textos bíblicos já tratam, antes dos dois se unirem, a Bíblia já trata eles como marido e mulher, né? E ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido, e de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E se é alguém chamado estando circuncidado, não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foi chamado sendo servo, não se te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma forma também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens.
Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, né? Aí, aqui, Paulo falou dos casados, falou dos noivos. Nos próximos versos, ele vai começar a falar dos solteiros, né? Aqueles que não são noivos, não têm um compromisso de casamento, né? Não têm um casamento em vista e ainda não são casados, né? Eles não têm compromisso matrimonial nenhum. São totalmente livres, né? Ele vai começar a tratar nos próximos versos, né? Esse texto aqui, nós vemos aqui, identificamos que uma intenção de Paulo em aconselhar as pessoas, os crentes, a como lidar com o matrimônio, considerando as dificuldades do tempo presente, né? Considerando todas as possibilidades, né? Que uma vida, as dificuldades que o matrimônio oferece, criação de filhos, relacionamento homem-mulher. Então ele aqui lança luz sobre o assunto para dar um ponto de apoio para os crentes saber lidar com a situação, né? Agora ele vai falar dos solteiros. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim, né? Está ligado à mulher, não busque separar-te, né? Aquele que já está casado, fica casado. Está livre de mulher, né? Solteiro, não busque mulher, né? É o que Paulo está aconselhando. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos, né? Então, Paulo ensina o quê? Né? Que se alguém está solteiro, está livre, né? Não está ligado, né? A uma mulher por ocasião do matrimônio, né? E se ele tem por vontade própria, se ele tem domínio próprio e por vontade constituir em seu coração a intenção de ficar sozinho, né? Que é melhor, né? Se ele conseguir aí ter domínio sobre as suas vontades, né? Que é melhor que ele fique só. Porém, se ele entender que melhor para ele é ficar adquirir um noivado e depois casar, Paulo diz que ele não peca, né? Todavia ele está sujeito às dificuldades que o matrimônio oferece, né? E que o mundo, né, oferece, né? As dificuldades que o matrimônio oferece e todas as complicações, né, que está em torno do matrimônio, né? E todas as dificuldades que nós conhecemos. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abreveia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Bem quisera eu que estivesses sem cuidado, né? Sem essas preocupações. O solteiro, né? Ele aqui resume o assunto, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem nenhuma distração, né? E aí nós vamos, né, aqui a partir desse verso aqui, discorrer sobre as seguintes questões, né? Nós vamos ver ao nosso derredor, né, em vários lugares, tanto em casos de pessoas que não são crentes, como no meio religioso, né? E no meio de pessoas que confessam o nome de Jesus, que existem hoje pessoas com muita dificuldade, que estão
em situação complicada, né, em relação ao matrimônio, né? Então aqui a intenção desse vídeo é o quê? Lançar bases, né, discussão sobre o assunto e te dar um apoio, né, em como lidar com essa situação, né? E nós já identificamos aqui, se você analisar o que foi exposto aqui, né, e considerar o ambiente atual no que diz respeito ao matrimônio, você vai ver pessoas com a situação espiritual muito complicada nesta área, né? Então é uma área do segmento, né, cristão, que precisa ser muito discutida, né, e que se precisa buscar soluções para o assunto e dar formas, né, dar armas, né, para o cristão saber lidar com essa situação, né? Por conta de hoje se nos dias de Paulo já era complicado, hoje o volume de problemas ainda é maior, né? Nós vamos ver pessoa que já saiu de um casamento, já está no segundo, outro já está até no terceiro, quarto casamento, né? E é uma situação muito complicada, né? Se tratando considerando a delicadeza do assunto, né? Se tratar de um assunto complexo, né? Nós vamos encerrar a série aqui neste vídeo e vamos deixar espaço aí nos comentários para alguém que quiser fazer alguma pergunta, né? E quiser assim, por exemplo, que a gente lance uma ideia, né? Se de repente ela se encaixa, estiver passando por alguma dificuldade e a partir do momento que ela viu esse vídeo precisa tomar uma decisão sobre o assunto, estamos aqui à disposição para dar assim um parecer, né? O melhor parecer possível para ajudar as pessoas a lidar com esse assunto, né? Todavia, né? Muito provavelmente esse vídeo é um vídeo direcionado a quem tem fé em Cristo, né? E se porventura você mesmo sendo cristão está tendo dificuldades nesta área, né? Fica aqui os comentários para você estar deixando a sua pergunta e busque ajuda aí do seu pastor também, se você tem um pastor de confiança, que você confia na sua congregação, né? Essa é uma área que, se você estiver tendo dificuldade nela, você precisa tratar, né? Você precisa saber como se conduzir, né, diante do Senhor, no que se diz respeito a esse assunto aqui, que é um assunto muito complicado, né? Complicado não de se entender, né? Como eu já disse no início, né? Mas complicado de se aceitar, né? São regras severas, né? Nós vamos ver que há uma reverência, né, por parte dos escritores bíblicos, né, no que diz respeito ao assunto matrimônio, e eles estabelecem, né, que o cristão tenha reverência no que se trata do matrimônio. Vamos seguir aqui o verso 38. De sorte que o que dá... 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder, com a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar sua vida e faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada ao marido pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, né? Ele está falando aqui, repetindo, né? No caso de viuvez, pode casar novamente, porém tem que obedecer às regras matrimoniais, né? Pode ser com pessoas divorciadas, de preferência o cônjuge seja crente, né? Todas as regras que são estabelecidas nos textos que tratam do assunto. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus, né? Bom, vamos concluir aqui, né? Nós concluímos aqui essa série desse terceiro vídeo, fazendo as últimas considerações. Entendemos aqui que divórcio, né? Deus institui o divórcio, o casamento, mas não institui o divórcio. Dissolução, né? O casamento só se dissolve em caso de viuvez, né? E segundo casamento, né? Em que um dos cônjuges ainda está vivo, constitui adultério. E
O que nós vamos deixar aqui também de considerações finais, né? Pessoas que infringiram alguma regra das que nós estamos falando aqui, né? Se porventura foi achada, né, em uma situação em que na questão matrimônio seja imputada a ela alguma culpa, é bom que trate o mais rápido possível, né? Nós identificamos o quê? Nos nossos dias, né, nós vamos identificar, né, várias pessoas, né, com a situação muito complicada nesse quesito matrimônio, né, por conta de terem infringido essas regras aqui matrimoniais que a Bíblia nos impõe, né, que os mandamentos da lei do casamento nos impõem, né. Então, o que que nós deixamos aqui para finalizar, né? No que diz respeito ao relacionamento com Deus, né, nós entendemos que uma das soluções quando nós queremos nos consertar, né, nos entender com Deus, a primeira solução é o quê? A partir do momento que compreendeu a verdade, né, utilizar o instrumento do arrependimento, né? Nós vamos ver o quê? Que o pecado de Adão, ali no jardim, foi ruim ele ter comido o fruto. Mas aparenta que o segundo pecado foi ainda pior, né? Que foi querer se justificar diante de Deus, né? Nós vamos ver que Deus não amaldiçoa, não castiga Adão logo de início. Primeiro ele chama Adão para conversar. Depois que Adão tenta se justificar, não confessa o seu pecado, não se arrepende, né? Não demonstra arrependimento, aí vem o castigo, né? Então, considerando as dificuldades atuais, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar se encontrar em alguma dificuldade, não só em questão do matrimônio, mas em outras áreas, tiver alguma dificuldade com Deus, a primeira questão que a gente tem que pensar é no arrependimento, né? E não seguir obstinado, né? Não dando ouvidos à verdade, né? E aí, novamente, por se tratar de um assunto complicado, você, se tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí nos comentários a pergunta. E, novamente, se estiver passando por alguma complicação aqui no quesito matrimônio, também você pode ter aí na sua congregação um pastor da sua confiança que pode estar também te orientando sobre o assunto. Mas, se tiver dificuldade na área, tanto nessa como em outras dificuldades, em outras áreas, e em qualquer área que você possa estar tendo dificuldade no relacionamento com Deus, né, precisa ser tratado. Problemas com Deus nós não deixamos para resolver depois, né? Não deixamos para a última hora. Com Deus nós resolvemos tudo primeiro, né? Porque é como disse o Senhor Jesus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Muito obrigado até aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Vem para Cristo.